São 9 os órgãos que compõem o Plano de Política Nacional do Idoso. Primeiro é o Ministério da Previdência e Assistência Social. Gente, o que acontece? Ministério da Previdência e Assistência Social. O que acontece? O idoso, ele chega aos 60 anos ou antes, ele aposenta. Gente, o que esse idoso encontra de dificuldade para conseguir aposentar, ainda mais nos tempos de hoje, com essa nova política que mudou aí, gente? Eu já me deparei com situações levando a minha mãe no INSS, né? Tinha um senhor ao meu lado, sempre gosto de citar exemplo para vocês verem a realidade como ela é. Esse senhor, né, eu perguntei, o senhor tá esperando o quê? Ele, tô aqui, né, já pela milésima vez tentando aposentar. Gente, aquele idoso que você olha para ele sem total condições de trabalhar mais e ele tá lá lutando por um direito que é dele. Então isso é muito grave, né? Eles demoram muito para poder conceder a aposentadoria, que é um direito desse idoso. E como esse idoso, vocês se colocam no lugar desse idoso, dessa idosa, ele é o tutor, ele que saía para trabalhar, ele que levava o dinheiro, o sustento para casa, e até então ele não tem mais condições físicas para realizar, para trabalhar. Ele tem o seu direito à aposentadoria, e esse direito deveria sair assim de 1, de 2 meses e pronto, mas hoje está demorando muito. Então eu acho que é algo que a política ela não é certeira, a política ela deixa a desejar muitíssimo nesse sentido, em termos de aposentadoria, em termos de Ministério da Previdência e Assistência Social para com esse idoso. E não é só em decorrência de aposentadorias não, viu? Muitos idosos não trabalham, mas têm direito a um certo benefício que também demora muito para sair. E eu falo assim, até no sentido de quem perde o seu cônjuge, né? Um exemplo disso, né? Teve uma pessoa que perdeu o marido que sustentava a casa, ela era uma senhora, para ela dar início à aposentadoria que era de direito a ela, nesse percalço aí que estava, ela demorou aí 1 ano e meio. O que ela teve que fazer? Ela pagava aluguel, ela teve que morar com os filhos, ela ficou dependente dos filhos. Olha a cabeça dessa senhora, viúva, ela entrou num processo depressivo, sendo que ela tinha as coisinhas dela, tinha a casa dela. Então a política ela deixou de desejar nesse sentido. Então vamos lá voltar aos slides. Ministério da Educação. Isso acontece, gente? O Ministério da Educação? Muito pouco também. Né? Deveria ter aí para os idosos, né, que são ativos, que queiram estudar, né? Deveria ter aí as faculdades voltadas para a terceira idade aí, ou cota para pessoas que são idosas, que querem voltar para uma faculdade ou agora começar uma faculdade. Isso existe? Não, essa política deixa a desejar. Se o idoso quiser estudar, ele tem que o quê? Ele tem que pagar. Agora sim, o idoso pode voltar para a escola, né? Tem os ágios da vida, e sim, nesse caso o idoso pode. Mas até lá, gente, eles encontram, sabe o que? Eles encontram preconceito. Eu estava, né, num dia no ônibus, bem na frente, com uma senhora, né? Ela era idosa e ela resolveu voltar para a escola. Por que não? Ela tem mais de 60 anos, ela era uma idosa ativa, qualidade de vida, quer se interagir com outras pessoas. Mas aí, né, ela me viu toda de branca dentro do ônibus, ela falou assim para mim, sabe o que falta? Respeito. Eu falei assim, por que você está tão nervosa assim? Ela falou assim para mim, porque tem uma certa pessoa dentro da minha sala de aula, estou fazendo o supletivo, né, aquele curso mais rápido, para mim terminar logo, porque eu não sabia ler, escrever direito, eu parei na 4ª série do ensino fundamental, mas ela, todos os dias, ela fala mal de mim, ela zomba de mim junto com as outras colegas, aí eu fui até a secretaria, até a diretora, falar dela, eu falei, a senhora fez muito bem, ela falou assim, mas eu não estou com vontade mais de ir, eu estou querendo desistir,
porque eu não tenho incentivo quando eu chego lá. Eu falei assim, não desista não desista apenas por causa de uma pessoa. Então, gente, onde essa política está existindo aí, como eu falo para vocês, se não existe essa política, né, para com o ser humano, para com esse idoso, né? Ela ainda falou para mim, ela me chama de velha. O que uma velha está fazendo na escola, essas alturas do campeonato? Então, gente, isso é muito sério, viu? Então, voltando aos slides, vamos lá. Ministério da Justiça, Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Justiça, pessoal. O Ministério da Justiça também é muito devagar. Para o idoso conseguir aquilo que é de direito dele, demora muito. Os filhos aí, né, roubam os pais, infelizmente é uma realidade, né? Os pais às vezes têm algum dinheirinho, os filhos vão lá, se aproveitam de que talvez esse idoso tem uma certa demência, um certo grau de demência, aproveita desse idoso, pega esse dinheiro do pai e da mãe, rouba a casa. Inúmeras situações que eu já me deparei, entram com processo, mas demora muito para poder sair, né, o direito desse idoso. Então, também é algo que precisa ser visto aí. Ministro da Cultura, tudo é lindo e maravilhoso, agora tem uma nova ministra da Cultura aí, né? Existe. É uma coisa que é tão primordial assim? Não, tem outras coisas que seriam mais prioridades do que ministro da Cultura, né? Do que um monte de coisas aí que estão no papéis, que estão fazendo, mas no fundo, para o idoso que vai lá, que não tem condições, nada funciona. E Ministério do Trabalho e Emprego, o idoso, ele aposentou, ele consegue um emprego facilmente? Não. Por quê? Preconceito. Talvez a empresa deixe de contratar aquele idoso ainda que está lá com 62, 63, 65 anos, mas que ainda tem vasta experiência, uma vontade de trabalhar e contrata aquele idoso de 18, 19 anos, 20, 30 anos, que não consegue nem trabalhar direito, que não tem nenhuma experiência. Tanto é que eu vi um relato em uma matéria que muitas empresas, elas adotaram o que é contratar pessoas mais velhas, porque as pessoas mais jovens não estavam dando certo, estava tendo aquela confusão de funcionários. Essa empresa trabalha só pessoas idosas. O que deveria acontecer, o que deveria ser feito, porque eles ainda têm total autonomia, eles estão em capacidade cognitiva em plena perfeição, por que não disso? Então vamos lá, gente, para o slide. Ministério do Esporte e Turismo, Ministro do Esporte, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Aí são só alguns, né? Aí são só alguns que eu coloquei para vocês, porque se nós formos falarmos de todos, são muitos. Os primordiais, né? Eu acho que para um idoso aí, né, ter uma qualidade de vida, eu coloquei aí, né, vários ministérios aí, citei alguns mais importantes, mas eu acho que independente de político ou não, eu acho que a primeira coisa que um idoso, para ele ter uma qualidade de vida, o que ele deveria ter é o quê? Primeiro, ele ser respeitado perante a sociedade, não ser chamado de velho. Eu acho que a saúde, na área da saúde, deixa muito a desejar, em todos os âmbitos aí. Temos aí a saúde que atende o que para o idoso, que possibilita o que? A vacina. Hoje temos a vacina para os idosos, que é a vacina da gripe, que em primeira instância, quem são as pessoas que tomam? São os idosos, ok? Está funcionando a Política Nacional do Idoso, ok? Em relação a imunizações, certo, ok? Eles são atendidos, eles são respeitados, né? Mas falta muito a desejar em outros âmbitos da saúde, quando o idoso necessita, por exemplo, de uma fisioterapia, quando o idoso precisa de um sistema único de saúde, ele tem a prioridade no atendimento, né? Passa na frente lá das outras pessoas, mas esse atendimento
não é um atendimento da forma que deveria ser prestada. O que eu acho que deveria, né, existir em todos os municípios, algo lindo, maravilhoso? O que seria? Um hospital voltado só para os idosos. Por quê? Lá esses profissionais seriam capacitados, seriam treinados para poder dar um atendimento com quê? Com dignidade para esse idoso. Aqui em São José vai ter agora aí um hospital, né? Já tem um, e vai ter um hospital mesmo que vai atender centro-dia, só voltado para o atendimento, né, dos idosos, né? Para quem tem o quê? Poder aquisitivo alto. Aí, né, ok, e aqueles que necessitam, aqueles que precisam, né? Muitas das vezes o idoso precisa daquelas lancetas de insulina ou de um aparelhinho de insulina, é uma dificuldade para ele conseguir aquilo, né? No postinho ele vai debaixo de sol, dias e dias, e até ele conseguir aquilo que é uma necessidade, um direito deles, até para pegar um remédio, pessoal, né? É complicado, eles ficam lá naquelas filas enormes, imensas, né? Esses dias mesmo eu me deparei com uma situação que eu passei no postinho em pleno coronavírus aí que estamos vivendo. O que aconteceu? Um monte de idoso lá para poder pegar as medicações, né? Talvez teriam pessoas que poderiam fazer isso por eles em casa, né? Ou mesmo que tem idoso que é teimoso, que quer estar lá, porque quer sair de casa, mas os familiares estarem ali, atentos a todo momento, falando com esses idosos, que, né, por causa da pandemia, para não sair, né, que eles correm um risco, que eles são fatores de risco, aquele monte de idoso lá, né, para poder pegar aquele monte de sacolinha de remédio. Então eu acho que falta um pouco na assistência em relação à saúde, né, em relação a muitos outros fatores, aos hospitais, a humanização, porque muitas vezes o idoso, quando ele está no hospital, né, aí que não é pago, o idoso é visto como um velho. Tipo, vou dar prioridade àquele jovem lá, e o idoso fica lá na mesma posição o dia inteiro, né? Ou seja, nas residências também, quando cuidadores não são treinados, não são capacitados. Já tá velho mesmo, já tá aí cheio de lesão por pressão, deixa ele na mesma posição que eu vou ficar aqui. Então, cadê aí o respeito, a dignidade no tratamento para com esse idoso?